Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós iremos para o módulo 12, né, que é o modernismo, terceira geração da poesia. Então, a terceira geração também é intitulada de geração de 45. Gente, estou tossindo um pouquinho, então me desculpem. Vamos lá. Então, em 1945 surge um grupo de poetas preocupados em criar poesias formalmente perfeitas e com temas intelectualizados. Péricles Eugênio da Silva Ramos, Geir Campos e Domingos Carvalho da Silva eram alguns dos componentes desse nosso grupo. No entanto, um dos maiores nomes da poesia brasileira dessa fase é João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto é um poeta bastante importante. A palavra pedra é um vocábulo que faz parte da poesia dele. Então, João Cabral de Melo Neto. Além dele, Ferreira Goulart também ganha destaque com uma poesia inovadora na forma e renovadora nos temas. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre João Cabral de Melo Neto. Ele nasceu no ano de 1920, em Recife, fazendo os primeiros estudos nessa cidade. Em 1942, mudou-se para o Rio de Janeiro, tornando-se, mediante concurso, um funcionário público. 3 anos mais tarde, ingressou na carreira diplomática, trabalhando em diversas cidades europeias. Em 1966, é feita uma montagem teatral de seu poema Morte e Vida Severina, que obteve grande sucesso. Faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 1999, então relativamente recente a morte dele. Suas principais obras são Pedra do Sono, né, como eu falei, Psicologia da Composição, O Cão Sem Plumas, Morte e Vida Severina, A Educação pela Pedra e Museu de Tudo. Então, aqui, características e temas. A obra dele caracteriza-se principalmente pelo despojamento de linguagem. Ele consegue, por meio da depuração linguística, atingir um estilo seco, incisivo, cortante como uma faca, rígido como uma pedra, metáforas muito utilizadas pelo autor. Diferentemente das gerações anteriores, principalmente a de 30, a sua poesia desvincula-se do lirismo confessional. O crítico Nassau de Moisés classifica a produção de João Cabral como poesia do não-eu. Já o professor e crítico Sérgio de Gonzaga define a poesia do escritor como lírica cerebral. Os poemas de João Cabral de Melo Neto são escritos a partir da busca pela palavra objetiva, então ele tem uma poesia que é bastante objetiva, né? Pela exatidão expressiva, pela tematização do mundo concreto. Para o poeta, a poesia é pesquisa de expressão. Assim, procura dizer o máximo com o mínimo de palavras. Então, ele preza pela objetividade, né, como nós falamos. Muitas vezes, né, dependendo do estilo, dependendo do autor, não se busca isso. Meu Deus. E a poesia desnuda a negação da espontaneidade. O próprio poeta diz em um de seus versos: eu penso o poema. Então, ele se preocupa com cada parte do poema. Os temas mais abordados são o fazer poético, né, a metalinguagem, a construção de paisagens e o Nordeste. Leia agora o poema Tecendo Amanhã. Então, ele se preocupa muito com a estrutura da poesia dele. Né? Metalinguagem é um poema que fala do próprio poema. Né? E se preocupar com o fazer poético é se preocupar com a construção desse texto. Né? Então, aqui a gente tem o poema famoso que é Tecendo Amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Tem uma intertextualidade, né, com aquele ditado popular. Uma dorinha só não faz verão, né? Então, um galo sozinho, ele não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, então a gente tem a questão da coletividade aqui em jogo, né? De um que apanha esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se vá encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendo para todos no todo. Amanhã, que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz, balão. E aqui temos uma outra obra dele, né, que é Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina, ou Alto de Natal pernambucano, é uma obra de cunho popular
e estrutura formal rígida, de temática socialmente engajada, narra a trajetória do retirante, então, né, mais uma obra que fala sobre um retirante, nós temos Vidas Secas, que também fala, né, do Graciliano Ramos, do retirante Severino, que começa sua viagem pelo sertão, passando pela zona da mata, até chegar ao Recife, encontrando sempre a onipresente morte na sua presença anônima e coletiva. Chegando em Recife, Severino pensa em suicídio, entretanto, no final, o nascimento de mais um Severino, filho de José Mestre Carpina, faz a esperança ressurgir. Leia agora os trechos referentes à apresentação de Severino, ao funeral de um lavrador do qual ele presencia, e a do que José, Mestre Carpina, pai de mais uma criança, pai de mais uma criança que acabara de nascer, lhe fala. Então, temos aqui. O retirante explica ao leitor quem é e aqui vai. O meu nome é Severino, como não tem outro nome de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deve então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias. Olha a crítica, né? E aqui foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Como então dizer quem falo, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Ou seja, né, essas características eram compartilhadas por muitos. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos. Já afinados Zacarias, vivendo na mesma serra, magro e ossudo em que eu vivia, somos muitos Severinos. Iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta, e se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar alguns roçados da cinza. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Então, aqui existe uma crítica, né? E existem essas características, né? Elas são compartilhadas por muitos. Então, para que você identifique quem é aquela pessoa, é necessário que existam várias informações, né? E essa imagem aqui é bem interessante. Aí é que temos. Assiste ao enterro de um trabalhador de eito e ouve o que dizem do morto ao amigo que o levaram ao cemitério. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais antes que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Então, temos aqui mais esse poema de João Cabral de Melo Neto. Agora temos aqui, gente, então, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart faleceu há pouco tempo, eu o conheci, na Faculdade de Letras, ele foi lá. Então, vamos lá, galera. Nasceu no ano de 30, em São Luís do Maranhão, fez os primeiros estudos no Colégio São Luís Gonzaga. Em 1948, adotou o nome de Ferreira Goulart. Quando jovem, trabalhou como locutor de uma rádio da terra natal, mudou-se para o Rio de Janeiro em 51, vindo a se tornar revisor da revista O Cruzeiro. Foi preso em 68 com a edição do AI-5, morou em Paris, em Santiago, no Chile, e por último na Argentina, na cidade de Buenos Aires. Retornou ao Brasil somente em 77. No mesmo ano começou a escrever roteiros para seriados da TV Globo, sendo mais conhecido a primeira versão de Carga Pesada, do Antônio Fagundes, né, e do outro ator que eu esqueci o nome. Trabalhou também como crítico de arte. Faleceu em dezembro de 2016,
sendo considerado um dos maiores autores brasileiros do século XX, eleito como imortal da Academia Brasileira de Letras em 2014, tornando-se o 7º ocupante da cadeira número 37. Suas principais obras são A Luta Corporal, Dentro da Noite Veloz, poema sujo, né? Na Vertigem do Dia e Barulhos e Muitas Vozes. Características e obras. Inicialmente, a poesia dele estava vinculada ao concretismo, entretanto, logo abandonou os concretistas e criou um estilo próprio. Sua poesia é marcada por traços próprios da oralidade e pela identificação com as causas sociais e com o cotidiano. Mostra em sua obra a realidade popular. Leia 2 de seus poemas mais conhecidos. Então, temos aqui Agosto, 1964. Percebam que esse ano faz referência ao regime militar, né? Entre lojas de flores e de sapatos, bares, mercados, boutiques, viagem no ônibus, estrada de ferro Leblon. Volto do trabalho, noitinho meio fatigado de mentiras. O ônibus sacoleja, adeus Rimbaldi, relógio de lilazes, concretismo, neoconcretismo, ficções da juventude. Adeus. Que a vida eu a compro à vista aos donos do mundo. Ao peso dos impostos, o verso sufoca. A poesia agora responde a inquérito policial militar. Digo adeus à ilusão, mas não ao mundo, mas não à vida. Meu reduto e meu reino, do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura de terror. Retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira. E aqui temos outro, O Açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café. Esse poema é maravilhoso. Então vamos lá. Gente, tá complicado, né? O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça água na pele flor, que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio, e tampouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoce meu café esta manhã em Ipanema. Então, temos aqui a última palavra desse poema, né, desse fragmento aqui, é Ipanema, né? Então, com que adoce meu café. Então, a gente tem aqui esse substantivo, né? Meu café, meu pronome possessivo café, é um substantivo. Esta manhã. Então, olha, é o meu café esta manhã em Ipanema, né? Que é um bairro, né? Um lugar muito, como nós sabemos, privilegiado, né? Então, a gente tem aqui uma história de desigualdades, um poema que fala sobre desigualdade social, um poema muito bonito. Aí depois nós temos aqui Poema Sujo. Obra de maior importância na carreira de Ferreira Goulart, Poema Sujo é o desabafo de um exilado que não via mais chances de voltar ao seu país. Desesperado, o escritor dá o que pensava ser seu último grito. Vemos nessa obra uma reflexão febril do passado por meio da saudade misturada com angústia. A condição do indivíduo e suas experiências particulares são todas reveladas sem nenhuma preocupação em chocar o leitor. A realidade é apresentada em seu todo, mesmo que suja, com as impurezas do mundo e das pessoas. Por isso que Lemos é um poema sujo. Aqui, acho que está com gabarito. Então, vamos lá. Poema sujo. Então, vamos lá. Bela, bela, mais que bela. Mas como era o nome dela, não era Helena nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria, seu nome era perdeu-se na carne fria. E depois de tanto, que importa um nome? Te cubro de flor, menina, e te dou os nomes do mundo. Te chamo Aurora, te chamo Água. Te descubro nas pedras coloridas, nas artistas de cinema, nas aparições do sonho.
E esta mulher a tossir, eu, né, dentro de casa. Como se não bastasse pouco dinheiro, a lâmpada fraca, verdade, tô zoando. O perfume ordinário, o amor escasso, as goteiras no inverno. E as formigas brotando aos milhões, negras como golfadas de dentro da parede, como se aquilo fosse a essência da casa, e todos buscavam num sorriso, num gesto, nas conversas da esquina, no coito em pé na calçada escura do quartel, no adultério, no roubo, a decifração do enigma. Que faço entre coisas? De que me defendo? Num cofo de quintal na terra preta cresciam plantas e rosas. Como pode o perfume nascer assim? Da lama, à beira das calçadas, da água dos esgotos cresciam pés de tomate. Nos beirais das casas sobre as telhas cresciam capins, mais verdes que a esperança, ou o fogo de teus olhos. Então, gente, nosso poema também, né? Nosso capítulo termina aqui. Na próxima aula, então, nós fazemos exercícios sobre esse capítulo e vamos para um novo. Então, revisando, esse capítulo fala, então, sobre João Cabral de Melo Neto, né? E Ferreira... Ai, meu Deus! E Ferreira Goulart. Então, temos aqui, né, João Cabral de Melo Neto, o poema famosíssimo, né, que é Tecendo a Manhã, que faz referência, né? Até que no cantinho aparece, né? O poema Tecendo a Manhã começa com uma paráfrase de um conhecido provérbio. Que provérbio é esse, né? Ditado popular. Uma andorinha só não faz verão, né? Então, Morte e Vida Severina, né? Essa obra muito famosa. É importante também falar, gente, que o modernismo ele vai enfatizar muito a questão dos retirantes, do regionalismo, né? Que são essas marcas que explicitam, né? Que fazem alusão a um lugar, né? Específico, principalmente, né? Não somente, mas principalmente ao Nordeste, né? Aí temos aqui também Ferreira Goulart, que faleceu em 2016, né? A morte dele é recente. Esse é o poema O Açúcar, já caiu em várias provas, é muito famoso. Como eu mencionei, ele também aborda, entre outras questões, né, sobre a desigualdade social. Então, ele começa falando sobre esse café, termina falando do açúcar, né, e também do café, e termina falando, o último vocábulo desse fragmento é Ipanema, né? Como a gente falou sobre aquela questão, é um lugar privilegiado socialmente, né? Culturalmente, enfim. Então temos aqui depois o poema Sujo, né? De Ferreira Goulart, um outro poema também bastante interessante. E aí, queridos, a nossa aula termina aqui, né? Na próxima, então, faremos exercícios sobre esse módulo 12, né, que é Modernismo Terceira Geração da Poesia, e entraremos, então, no módulo 13. Beleza? Então, eu vou deixar aqui, para que saibamos, né, só de olhar onde nós terminamos. E é isso, galera. Bons estudos para vocês, boa semana, fiquem com Deus, não desanimem, foco, força e fé. Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. E é isso. Até a próxima semana. Beijinhos.